Vamos lá, pessoal. Agora a questão da diminuição dos sinais. Primeiro que já é um fato, né, comprovado aí. A gente mostrou os próprios apóstolos e pessoas próximas dos apóstolos viviam com enfermidade. E não precisavam de sinais porque eles acreditavam. Aí muita gente pega João 14, né, 12, né, inclusive que os irmãos mais incrédulos gostam de usar muito, que diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí muita gente, né, que fica sem resposta, porque de fato é um fato. As pessoas não ressuscitam mortos nos dias de hoje. Não fazem sinais e prodígios como tinham antigamente. Isso é um fato que as pessoas têm que aceitar. Sempre quando você questiona alguém, a pessoa, mas eu conheço o fulano de tal, que uma vez aconteceu isso, tá bom, me mostra o fulano de tal. Eu não estou duvidando que possa haver, mas, gente, não é a mesma coisa. No primeiro século eram vários acontecimentos, gente. Vamos dar o braço a torcer e ser humildes. Aí as pessoas falam que esse verso 12 tem a ver, não, mas as obras maiores que Jesus falava era a pregação do evangelho, a expansão. Os apóstolos fizeram a obra maior que a expansão. Nada disso, pessoal. Vamos ler o contexto de João 14. O verso 10 diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Que obras que Jesus fazia? Eram as curas, pessoal, e os milagres. Isso é um fato, tá? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí a pessoa só pega isso, não, maiores porque é o Evangelho, mas Jesus também fala que faria as obras que ele fazia. Que obras que Jesus fazia? Vamos lá, a gente tem o termo aqui, o termo ergon, que é o quê? Negócio, serviço, né? O serviço que ele prestava. Quais serviços que Jesus prestava? Inclusive, João Batista ficou sabendo da fama dele. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe que obras que ele tinha ouvido falar. Os milagres, pessoal. Lucas 24:19. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Ou seja, não é só as palavras, que o pessoal fala a pregação do evangelho, não. As obras também, diante de Deus e de todo o povo. João 5:20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. João 5:36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 10:25. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. João 10:38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 15:24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Gente, é muito nítido que as obras que Jesus se refere são suas curas e os seus milagres. Não tem como fugir disso, vamos ser honestos, tá? E os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, eles fizeram tais sinais. Em Atos 5:15 diz assim: a ponto de levarem os enfermos para as ruas e os colocarem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. A sombra de Pedro. Atos 5:16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, de espíritos imundos, e todos eram curados.
Lenços e aventais de Paulo curando pessoas, ó, em Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Pedro ressuscitando Tábita, Atos 9, 36 ao 41, né? Que Tábita, levanta-te, e ela abriu os olhos. Paulo ressuscitando Eutico, né? Eutico caiu na janela e morreu. Paulo o abraçou e ele voltou à vida, está em Atos 20. Julgamento imediato, né, de Ananias e Safira, lá em Atos 5, né, que muita gente isola para falar que é do dízimo, né? Então é isso, pessoal. Os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, eles fizeram sinais e prodígios. Ah, mas hoje não tem. Então, pessoal, é aquilo. O evangelho do reino, ele teve o seu propósito. Agora as pessoas têm que ter fé. Entendeu? Você tem que ter a fé. Os sinais e prodígios tiveram sua época específica. Eu não estou batendo martelo aqui que Deus não possa curar ninguém, tá? Jamais, jamais. Porém, pessoal, é muito nítido e muito óbvio que esses sinais caíram drasticamente. E por que caíram? Porque o propósito das boas novas já foi alcançado. O próprio Novo Testamento fala que o Evangelho do Reino ele já foi pregado a toda criatura, já desde o primeiro século. Quando a gente estudou lá o sermão profético, a gente comprovou historicamente que o Evangelho já tinha sido pregado em todas as nações, o Evangelho do Reino. Eu não estou anulando a obra aqui de ninguém. As pessoas que são cristãs, elas têm que falar das boas novas umas para as outras, porém, teve um propósito específico, tá? E agora a gente vai comprovar o que os primeiros cristãos falam sobre isso.